Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Valquíria. Se você, por acaso, não assistiu a primeira nem a segunda parte, não tem problema nenhum, pois os links estão disponíveis para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte, depois a segunda e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Você me disse que há algumas coisas que você se esqueceu de contar. Que coisas são essas? E são coisas assim, situações muito importantes que me marcaram a vida, né? E que aconteceu também com uma viagem em outro mundo, eu acho. Isso foi em 2013, também depois, porque depois que eu tive esse problema no hospital, é como se eu tivesse aberto um campo para uma outra dimensão. Então, de vez em quando eu estou lá, né? E você vai como, à noite? Eu posso ir à noite, quando eu estou dormindo, ou eu posso sentar e meditar e acabo tendo, assim, muitas viagens, né? Às vezes até comigo mesmo dentro. Você comentou, você falou até brincando, olha, você não entendeu a mensagem, vai entender agora. Qual é a mensagem? A mensagem que eu entendi, que eu fiz, é eu procurar seguir um caminho em que eu não seja a pessoa principal dela, mas que eu possa ser o pivô para fazer outras pessoas se sentirem bem. Seja da maneira mais simples possível, com um agradecimento, com um obrigada, passar uma força para ela, seja com uma ajuda material. Fora a reunião, aquela reunião do círculo, da fogueira, teve outras comunicações também? Teve outra comunicação que foram, quando eu estava fora do hospital, isso na minha casa, eu fui levada para um lugar onde existiam cadáveres. E o cheiro que eu sentia era de putrificação. E nesse cheiro de putrificação, eu queria fugir dali. E eu só vi os cadáveres com pele azul, desmanchando tudo, subindo. Nesse momento, eu procurei fugir desse espaço, entrei numa casa, e quando eu abri a porta, mais cadáveres, e o cheiro era insuportável. Nesse momento, eu fiquei presa, tinha um muro, os cadáveres subindo, procurando sair dali. Até que eu vi que tinha um buraquinho no muro, eu olhei para o muro e vi do outro lado um lugar lindo, e botei o nariz e era perfumado. E aí eu falei, vou escalar o muro para ir para o outro lado. Tentei subir, não consegui, achei um tonel, um tonel de madeira, subi no tonel de madeira e cheguei até o topo, consegui escalar o muro. Quando eu consegui escalar o muro, eu sentei para olhar para pular do outro lado, só que era um vazio, um abismo, cinza, e não tinha nada. Eu fiquei sentada com medo de pular. Só que o muro foi retrescendo, foi diminuindo, até que ele virou uma navalha e começou a cortar a minha coxa. E aí eu peguei e pulei desse muro. Falei, não, agora eu vou ter que pular. Só que quando eu pulei, eu fui caindo e fui gritando e sentindo umas coisas batendo em mim, uns fios. Aí eu tentei segurar um fio, era um fio de nylon, um fio bem fininho, e eu segurei e fiquei pendurada ali. Depois eu comecei a sentir pessoas, não, eu sentia coisas batendo em mim. E aí eu vi que eram pessoas pedindo socorro. Só que o fio era tão fininho, eu falei, eu não vou segurar alguém porque eu vou cair e quebrar. E aí a pessoa passou. E eu disse, não posso segurar você porque vai cair e quebrar. Quando eu falei isso, o fio rompeu. E isso aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Na quinta vez, eu estava de novo pendurada, eu conseguia segurar outro fio e tudo recomeçava. Na quinta vez eu segurei o fio e aí a pessoa passou do meu lado e ela foi caindo e aí ela pediu socorro. Eu disse, bom, de toda maneira vai romper mesmo, eu vou segurar. E quando eu segurei, o fio deu um solavanco, mas não quebrou.
E nesse solavanco foi como se ele tivesse jogado para cima, sabe quando um elástico faz isso? E aí nós fomos projetados, como se o lugar se iluminou, e eu fiquei agarrada com aquela pessoa, e eu olhei que a pessoa era eu mesma me olhando agarrada naquele fio. E aí eu perguntava por que eu estava ali, e a minha voz era um eco que me respondia o que eu dizia, né? Eu estava ali para aprender a ajudar. Enquanto eu não ajudasse as pessoas, que foi o que aconteceu, por meu egoísmo, eu não segurei, eu caía e quebrava. E no momento que eu perdi esse medo do fio quebrar e segurei alguém, aí o fio continuou. Essa experiência que eu tive foi muito grande para mim, foi muito transformadora. Ela foi assim uma quebra de romper o meu egoísmo. Foi um momento em que eu pensei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, nem que eu esteja com um pequeno grão de arroz, eu preciso dividir esse grão de arroz. O grão de arroz pode ser a matéria, como pode ser alguma coisa no sentido espiritual. Muito bonita essa experiência e ela explica a mensagem. Todas as experiências que eu tive me explicaram. O cheiro dos cadáveres, tudo que deixa de ter vida, apodrece e reganha vida. Eu pergunto, era essa situação ou tinha a ver também com o sentimento das pessoas que habitavam aqueles corpos? Eu acho que tinha mais a ver com a minha maneira de olhar o outro que está fora. Com a maneira que quando a gente tem de ter nojo das pessoas. Então aquele cheiro te persegue para mostrar para você que você não pode e que você vai ter que conviver com aquilo. Você não pode diferenciar e discriminar pelos cheiros. E também foi uma forma de me forçar a escapar dessa podridão. Aquilo lá me forçou a escapar da podridão, porque eu estava no meio da podridão também. Eu anotei, conforme você foi nos contando as suas experiências, algumas coisas. Eu quero revisitar esses momentos. Quando você tinha 11 anos, você viu um rapaz na rua sendo espancado e você sentiu a dor do rapaz e desmaiou. De que forma isso é diferente do que você veio a sentir mais tarde, depois do hospital, esse último momento em que você sentia tudo de todos? Você já não estava sentindo isso aos 11 anos? Eu sempre senti, mas é como eu passei um momento na minha vida que você diz assim, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que pensar só em mim, eu tenho que fazer só para mim, tá entendendo? Que você entra na carroça do egoísmo, do egocentrismo, e você precisa voltar. Então é como se eu tivesse que voltar a ter aqueles sentimentos que eu tinha antes. Porque eu saí da minha essência por vários motivos, né? Revolta, porque eu passei por algumas experiências também que só me trouxeram dor. E você diz assim, poxa, eu só levo coisa na canelada e paulada, eu tenho mais aqui que explodo os outros. Então vou viver minha vida, tá? Você acaba largando, deixa de lado. E não é assim. Isso que explica você ser cética, apesar de experimentar tantas coisas? Acho que é. É como se eu vou ser cética, eu vou negar tudo isso que eu sei que existe. É verdade, é isso. Algumas pessoas falam como se elas, antes de terem vindo para o planeta Terra, elas tivessem estabelecido um plano de aprendizado ou de experiências que elas teriam aqui. E que as EQM seria uma espécie de trazida para o rumo previamente combinado. Isso faz sentido para você também? Com certeza. Por isso que a gente leva os solavancos.
A gente leva os solavancos durante o nosso caminho exatamente para você refletir sobre o que está acontecendo. Mas, às vezes, muitas vezes, o nosso egocentrismo é tão grande que a gente só pensa que a gente é vítima, que a gente é dor e que não olha através dessa janela da dor e vê que os outros também sentem. E vê que você pode parar e pode ser mais humana. E isso você acha que era só um aprendizado que você queria ter aqui? Ou isso tem a ver também com o momento que o planeta está vivendo, que a humanidade está vivendo neste século XXI? Você se vê com uma função? Você acha que você veio querendo ajudar de alguma forma nesse momento? Eu acho que nós todos viemos para cá com uma função. Né? Vimos para cá com uma função. E hoje o momento do planeta, né, da raça humana, né, pelo tempo que nós estamos sobre o planeta, o tempo que é de existência, já deu algum aprendizado que hoje nós conseguimos parar e conversar, inclusive, sobre esse assunto como nós estamos conversando agora. Porque abordar um assunto que fala da espiritualidade, de energia planetária, de ETs, né? Como estão se falando agora, nos séculos da Renascença, os séculos passados, isso era impossível, porque existia a Inquisição, existia a perseguição de política religiosa e social, né, como houve muita queimação de mulheres por serem ditas como bruxas. Quando você teve o acidente, que foi quando você teve a sua EQM, e é uma EQM muito interessante porque é como se você enxergasse através da audição. Mesmo você tendo tido essa experiência, você continuou cética. Aquilo que aconteceu foi uma coisa que eu não conseguia entender e que eu não procurei entender. Eu não procurei conversar com ninguém, porque era uma coisa que fugia da minha alçada. Entende? Quando você não conhece um assunto, você não sabe nem perguntar. Não é verdade? Você tem que ter um pouco de conhecimento de um determinado assunto para você poder elaborar uma pergunta. Eu, que nunca tive nenhuma experiência e que era desesperado por ter acesso à informação, eu achava que nada existia porque eu nunca senti nada. Então eu fico me colocando no seu lugar. Você, aos 11 anos, você sentiu a dor daquele rapaz, né? Até desmaiou. E você sabia que você sentia a sensação das pessoas. Aí você teve um acidente onde aconteceram coisas totalmente fora de simplesmente o mundo material. Eu fico pensando, talvez se eu tivesse passado por essas experiências, isso me fosse uma informação que me fizesse pensar, opa, tem alguma coisa além então da matéria. No seu caso, isso não foi suficiente, você continuou sendo cética naquele momento. Exato. A minha situação, quando eu tinha 11 anos, aquelas sensações que eu tinha, para mim era normal. Era normal em mim, então não era um questionamento. E depois, quando eu tive esse acidente, não me pareceu uma coisa extraordinária. Não me pareceu totalmente normal. Mesmo todos aqueles avisos que surgiram antes do acidente, tipo o pneu furou, o carro não pegava, nada disso pareceu para você como sendo aviso. Você vê como eu era uma pessoa que, ao mesmo tempo, eu achava que existia sinais, mas eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar, porque eu achava que isso, como não tinha uma explicação lógica, eu digo, isso não existe. E isso é uma coincidência. Vamos para a segunda parte da história. Você foi para casa e teve a sensação de que não estava ali. É como se você estivesse nos dois lugares ao mesmo tempo?
eu me sentia totalmente fora, eu me sentia como se eu não tivesse, como se eu quisesse estar ali, entendeu? É como eu disse assim, eu morri e não quero aceitar que morri, estou na minha casa. Era assim que eu me sentia. Quando você se mudou para Genebra e você começou a ouvir vozes, coisas caíam, prato caiu no castelo, nada disso fez com que você quisesse passar a acreditar. Você continuava firme no ceticismo. Firme, firme e forte. Eu falava, não, isso aí deve ter sido uma parede que mexeu e eu não vi. Mas, ao mesmo tempo que eu procurava explicações racionais, eu também ficava na dúvida, porque aquilo me abalava muito, né? Eu ficava muito abalada. Queria voltar para o assunto da compreensão. Você começou a ver Deus com uma certeza absoluta. Em que momento isso aconteceu? Qual foi o ponto? Qual foi a virada de chave? Foi quando eu tive a visita dos 3 seres. Eu tive a certeza de que Deus é esse amor que está que nos envolve. Mas mesmo assim você voltou para o ceticismo por 12 anos depois disso. Não foi ceticismo, foi o deixa para lá. Mas sempre acreditando e procurando entender Deus, tá? Porque entender Deus é muito complexo, né? Então, assim, o que é esse Deus? Que é essa energia que nos envolve, essa bondade, e por que tanta coisa isso, tanta coisa boa, tanta coisa ruim acontece, uns têm mais, outros têm menos. Então, essas reflexões filosóficas, elas sempre me acompanharam, porque eu não consigo entender totalmente, apesar de ter tido a explicação, mas eu sei e eu tenho certeza dentro de mim que existe essa força maior. Isso eu sei. Você falou sobre a importância de não julgar. Não julgar. Foi nesse momento também que você se deu conta dessa importância? Eu comecei esse aprendizado com eles, tá? Eu comecei esse aprendizado, porque a conversa que a gente teve foi a explicação exatamente de que nós estamos nesse mundo para aprendermos, né? Então, aprender com as coisas ruins e aprender com as coisas boas. Essa foi a fala. Aí, a partir daí, eu comecei a refletir sobre essa ideia. Então, quando você tem que aprender com coisa ruim, com coisa boa, você não pode julgar. Você não pode julgar, porque se existem as coisas mais, coisas que fazem mal, eles estão ali com um objetivo também de você aprender. Na verdade, ele está sendo até fazendo um favor para ti. Qual o favor que ele está fazendo? O favor é você ver o erro, identificar e você aprende que aquilo está errado. Isso é um favor. No momento você falou, eu me perdoo. Isso também já surgiu em outras experiências, como sendo importante você se amar para poder amar os outros. É dessa forma que você entende também? Claro. Se você não se amar, você não conhece o amor. Se você não se amar, você não sabe o que é e nem tem o gostinho do amor. Você não pode amar o outro. A gente só sabe fazer aquilo que a gente experimenta, né? Tem um assunto que você não abordou na nossa entrevista, que são as pinturas que você faz. Eu queria que você me falasse um pouco sobre elas. É tão engraçado, né, Carlos? Tem tanta coisa que se passa comigo que para mim, assim, nem comigo, eu acho que com todo mundo. A gente nunca liga os pontos, mas nós somos um quadro cheio de pontos e esses pontos vão se ligando. Então, agora mesmo conversando com você, eu estou ligando esses pontos. A pintura foi e é uma forma de aprendizado. Eu tive momentos em que eu trabalhei a pintura como uma expressão de representação da espiritualidade e das formas energéticas. E principalmente
a partir do ano 2000, que foi exatamente após eu ter conversado com esses seres, que eu tive uma coleção que eu pintei que se chama Mundo Paralelo. E ele representa o que nós somos nesse outro mundo. Então eu não pinto pessoas, eu pinto a nossa essência dentro do universo. Então, assim, na ficção científica, os mundos são frequentemente descritos como dimensões acessíveis por portais, ou viagens no espaço-tempo, né? No entanto, em uma abordagem filosófica, os mundos paralelos podem simbolizar as múltiplas facetas da realidade humana, e foi isso que eu procurei colocar dentro das imagens, né? E você compara mundos paralelos com dimensões? Sim, os mundos paralelos é o que é chamado também de dimensão. É o que está... Essas dimensões, elas são paralelas à nossa. Elas acontecem, esses mundos, eles existem junto com os nossos, mesmo que a gente não tenha acesso. Mesmo que a gente não tenha acesso visual, né? Você sente, e quero saber também se você representou isso no quadro, uma diferença de frequência, uma diferença de, não sei se é esquisito falar nível espiritual, de maior compreensão espiritual? Você alcançar esses níveis de energia é quando você se libera do corpo. Enquanto você está no corpo, você não consegue chegar. Aí você se libera e você passa para outras dimensões. E nessas dimensões existem formas energéticas. Níveis energéticos, na verdade, né? Níveis energéticos. Nós não conseguimos acessar todos os níveis energéticos, a gente só consegue acessar níveis que estão próximos da gente, porque os outros níveis em que existem esses seres que têm uma alta frequência, nós não podemos nos aproximar deles, não conseguimos. É muito forte. Carlos, quando você recebe uma criatura dessa, e olha que essa criatura que veio até mim no meu quarto, com certeza deve ter passado por um processo muito grande para poder se aproximar de mim. É uma força tão gigante que parece que você vai explodir quando você sente essa energia. Você está falando daqueles 3 seres. Dos 3 seres. É uma coisa muito potente. Muito potente. Então, se você está junto de um ser que veio até a Terra, porque ele realmente deve ter um potencial energético, que ele pode se aproximar de um ser humano como eu, pelo menos o ser humano, assim, o nosso corpo, ele não está preparado para receber certas pressões. E a energia deles causa uma pressão, que é a mesma pressão que eles causam, que essa pressão era uma pressão que é uma sensação enorme, boa. Você parece que vai explodir. Dessa mesma forma, você sente as pressões pesadas. Quando eu estive doente depois de 2012, eu sentia. Só que de uma forma diferente. É uma coisa que te suga e você vai ficando cansada e você parece que vai morrer. Então são 2 coisas diferentes. Esses quadros, você disse que você deixava a mensagem chegar. Quando terminado cada quadro, você olhava para ele e enxergava algo que você nem imaginava que iria enxergar? Aparecem figuras, aparecem seres que eu não desenhei, mas eles aparecem, eles estão lá. E aí você compreende. E não sou eu, como quem olha vê. Inclusive tem a ver com o título que você dá para o quadro. Exato. Você falou de sentir energia daqueles 3 seres. Eu pergunto, quando você estava naquela reunião, no círculo, em que você perguntou, inclusive, se alguém quisesse aproximar, né? Você fez um convite e algumas pessoas vieram, algumas dessas que vieram voltaram. O que você sentiu quando você estava próxima dessas pessoas que vieram? Sentiu alguma coisa? Senti. Eu senti uma grande piedade delas. Uma enorme piedade. Era como se eu tivesse sentido o sofrimento delas. Pronto, é isso. Essa piedade é sentir o sofrimento delas.
nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo no planeta, que tipo de sentimento, porque nós falamos muito de sentimento aqui, né? Que tipo de sentimento nós devemos manter dentro de nós para sabermos lidar melhor com esses desafios? Pergunto a você porque você passou por experiências que nós não passamos, ou muitos de nós não passamos. O sentimento da compreensão, a atitude da gratidão, do respeito pelo próximo, porque ele faz, pelo que ele diz e pelo que ele mesmo cometeu de erros. A gente precisa realmente ter essa compreensão, né? Sair desse pedestal de ser o melhor, de estar certo, de ser aquele que tem a palavra final. Se a gente não fizer um esforço para respeitar e dar espaço para que o outro faça, a gente não vai sair desse patamar de dificuldade, né? Então vai estar sempre discórdia, vai haver sempre guerras, vai haver sempre julgamentos. É difícil, mas a gente precisa controlar a nossa própria ira de ser humano, né? E ter esse sentimento de bondade, de carinho e de atenção. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?